E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. E as fases do incêndio? Isso aqui é muito importante, já vamos entrar aqui um pouquinho na forma do combate, né? É importante que você entenda as fases do incêndio. Para quê? Para saber se você corre ou se você fica. Mais ou menos isso. Eu sempre brinco nos treinamentos de combate a princípio de incêndio que o setor de segurança do trabalho oferta aos campi, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Eu sempre falo, né, que esse curso esse treinamento é basicamente para a gente saber se a gente corre, se a gente fica e a hora certa de correr. Então, a ideia desse treinamento é saber qual a hora certa de correr. Dá tempo de combater? Não dá tempo de combater? Então corre, certo? A fuga segura. Então, a gente tem algumas fases. O incêndio ele tem pelo menos duas fases. A fase inicial, que é a fase em que grande parte do calor está sendo consumido no aquecimento dos combustíveis. Características: ampla oferta de oxigênio no ar, temperatura ambiente por volta dos 38 graus Celsius, produção de gases inflamáveis, fogo produzindo vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases. Nós vamos ver um videozinho aqui à frente, certo? Que vai tratar sobre essas fases iniciais. Então, ali, foi quando iniciou o incêndio. Você ainda tem uma temperatura ambiente, a atmosfera ainda está rica em oxigênio, você ainda não tem grandes cortinas de fumaça negra, certo? Queima livre. É a fase em que o ar, em virtude do suprimento de oxigênio, é conduzido para dentro do ambiente pelo efeito de pressão negativa. Gases aquecidos espalham-se, preenchendo o ambiente de cima para baixo. A elevação das temperaturas dos locais mais altos, pela concentração de gases quentes, pode provocar a ignição de combustíveis lá situados. Temperatura nos locais mais altos pode exceder a 400 graus Celsius. Lembra lá do meio de propagação, a convecção? Então, o ar quente sobe. Então, ali começa-se uma cortina de fumaça terrível, preto. Você não consegue respirar dentro do espaço, né? Tudo que quando você olha para cima, tudo está preto de tanta fumaça. E as temperaturas, como você vê aí, é elevadíssima. Então, esse é o momento da queima livre. Aqui a gente tem um videozinho sobre essa queima, é bem curtinho. Vocês vão assistir aí e a gente retorna um pouquinho. Só quero que vocês observem a velocidade dessa chama e percebam que a princípio ele vai queimando intensamente, né? Começa-se com um foco, uma simulação, então começa-se ali um foco. Rapidamente ele toma todo o espaço, porque inclusive o material combustível que foi colocado é bem fácil de queimar, é madeira e palha, certo? Então se espalha muito e o fogo vai atrás do oxigênio, ele vai atrás ali do oxigênio, do ar, que é aquilo que alimenta ele, certo? Então você vê ele passando pelos corredores e depois você vê um recuo e uma grande fumaça. E observem que a fumaça aparentemente sai e entra por outro espaço. Por quê? Porque ele está buscando mais oxigênio. O fogo está buscando mais alimento. Então vamos assistir aí? Então, voltando aqui para nossa terceira fase do incêndio, é a fase de queima lenta. Assistiram lá? Impressionante, né? Então, aqui eu quero que vocês até
Não se assustem, vamos ter algumas explosões nos vídeos a seguir. Então, o que é a queima lenta? O consumo das fases anteriores torna o comburente insuficiente para manter a combustão plena. O fogo é reduzido a brasas. Gente, é como se ele estivesse vivo. Ele precisa de oxigênio. Então, a partir do momento que ele consumiu todo aquele oxigênio, ele vai ficando calmo. Mas isso não quer dizer que ele está morrendo. Quer dizer que ele está ficando sufocado. E aí, a gente constrói em cima disso algumas estratégias de atuação. Estratégia que, se mal posicionada, pode levar a acidentes extremos. Então, quais são as características? Ambiente ocupado por uma fumaça densa. Devido ao aumento da pressão interna, os gases saem por todas as aberturas em forma de lufadas. Então, percebam no vídeo, que vamos passar mais à frente, essas lufadas, né? O primeiro vídeo é uma simulação, então você vê ele abrindo e fechando a porta, vocês vão já entender. Você vai ver ele abrindo e fechando a porta para alimentar aquele fogo. Então, ele está levando oxigênio ali e sufocando, E aí, depois ele fecha a porta e você observa logo a princípio que a fumaça some e depois a fumaça reaparece nesse formato de lufadas, né? O calor é intenso, que faz com que os combustíveis liberem vapores combustíveis. Então, no final, vocês inclusive vão ver uma explosão. Então, a gente tem aqui dois vídeos. O primeiro, que é uma simulação, então vamos assistir agora.
Vamos agora para o segundo vídeo. Esse já é um fato real. A gente vai ouvir também bastante barulho. A plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out the camera. When the picture comes back, there's total panic. Colleagues rush to help the injured men and drag them away. One of them shows no signs of life. They tear off his breathing apparatus and he's carried away for urgent treatment. The ferocity of the fireball is terrifying. It's hard to imagine anyone surviving, but survive they did. Então, senhores, voltando aqui, observem que a missão é importantíssima, né? A instituição, ela tem uma configuração que é favorável de algumas unidades. É favorável no sentido de fuga. Outras unidades nem tanto. O Campus Fortaleza, por exemplo, são edificações e mais edificações. É um complexo bastante significativo para uma evacuação, bem complicado para uma evacuação, que exige bastante treinamento, bastante eficiência, muito ensaio, para que haja uma evacuação segura daquele prédio. Então você vê que lá o combate é bem mais complicado. Já nas outras unidades, nas unidades que se encontram, né, em municípios no interior, são unidades mais abertas. Você sai da sala de aula, você já está num campo aberto, né? Então são unidades de melhor manejo para se treinar uma brigada de incêndio, para se combater o incêndio, é mais fácil, seria um pouco mais fácil. Mas então, eu quero que vocês pensem nessa missão de vocês, reflitam sobre essas teorias, reflitam sobre os laboratórios de vocês, sobre os almoxarifados, sobre os depósitos, que são ambientes em que se concentram combustíveis, né? E que, dependendo da situação, das instalações elétricas e do próprio comportamento das pessoas, pode estar, sim, vulnerável a um princípio de incêndio, né? Afinal de contas, eu já vi mesmo profissionais que fumam próximo aos almoxarifados, ou então almoxarifados com instalações elétricas extremamente precárias. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a missão que a gente tem. A gente volta no próximo vídeo para discutir métodos de extinção.